Obrigada, Gilberto. Boa tarde a todos. Ah, Sou a Carolina Duarte, vou mostrar para vocês um overview do produto Lei Digital, que ajuda a organização de vocês justamente nesses desafios apresentados aí pelo Dr. Gilberto, né? Apesar de uma ferramenta muito poderosa, o Excel não é de fato um sistema de gestão, né? Ele está muito suscetível a erros humanos, a falhas de versões, enfim, há muitas problemáticas envolvendo um processo tão crítico quanto um processo de compliance e de gestão dos seus documentos. E a LGPD vem fortemente engajando as organizações nesses atendimentos aos requisitos, eh, muito balizados em normas, procedimentos e políticas que envolvam até o pleno domínio da corporação em relação ao que precisa ser feito para atender a legislação. Eh, Vocês estão vendo aí a biblioteca de conteúdos, é a principal página da lei digital, tá? É onde, de fato, todas as políticas, e entendamos por políticas um termo genérico, não é necessariamente só política, pode ser um padrão de contrato, um termo aditivo, um comunicado padrão que você queira estabelecer e distribuir para os seus colaboradores, enfim. A lei digital é total agnóstica qual o domínio de conhecimento que você precisa gerir, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Por padrão, a lei digital ela fornece, além da própria LGPD e a própria LGPD, com alguns itens adicionais para o próprio entendimento dela, né? Além da visão da lei em si, ela agrega alguns valores, algumas classificações, os próprios comentários do Dr. Gilberto, enfim, ela é bem detalhada, destrinchada em relação aos principais assuntos que são tratados dentro do contexto, tá? Além disso, fornecemos também templates padrão, seguindo nessa linha de quais são os principais documentos que você precisa ter em relação ao LGPD. Nós disponibilizamos pela lei digital alguns templates padrão que podem ser customizados para a realidade da sua organização, para suportar esses processos de conformidade, né? E a partir desses templates padrão, ou até mesmo dos conteúdos de vocês, já tem uma política de segurança pronta, está revisada, está adequada com a realidade da LGPD, está atualizada, está aprovada, quer gerir por dentro da lei digital, vocês podem fazer, ou também podem pegar um template padrão, por exemplo. Poxa, é uma grande novidade ter, por exemplo, esse conceito de co-controlador de dados, né? Contratei um plano de saúde, ele co-controla os dados dos meus colaboradores. Como é que eu estabeleço uma minuta, um aditivo, enfim. São diversos os exemplos aqui. Então, como informei, vocês podem criar um documento de vocês a partir de um conteúdo template, ou até mesmo a partir de um conteúdo próprio de vocês, né? Um conteúdo que vocês tenham disponível já e já esteja sendo gerido pela organização, tá? A lei digital, ela é um ambiente colaborativo, então, quando você está trabalhando num documento, você pode criar um grupo específico de trabalho, existe essa opção aqui, compartilhar. Esse é um grupo que você consegue identificar persona a persona, pessoa a pessoa, inclusive com qual privilégio de acesso essa pessoa vai interagir com esse conteúdo. É o grupo de trabalho que vai fazer com que essa sua política, esse seu termo, ele de fato seja concretizado e para que então ele possa ser distribuído, né? Então você cria esse grupo de trabalho e esse grupo de trabalho interage sempre com a mesma versão, no mesmo repositório, com controle de acesso, coisa que é muito difícil de você atribuir em outros sistemas, né? Principalmente quando a gente está falando de um trabalho offline. Além de você construir esse grupo de trabalho que colabore para o desenvolvimento dessas suas políticas. Esse grupo também pode ser diretamente mencionado, então, um exemplo aqui, você pode diretamente solicitar que alguém apoie em alguma ação, nesse exemplo,
a gente pode pedir para a Carolina Duarte, pessoa mesma, ah, revisar a edição que foi feita, né, por exemplo, ou tirar alguma dúvida, enfim. Você pode solicitar apoio pontual desse grupo de trabalho. Esse comentário que é feito aqui com essa menção é diretamente comunicado para o destinatário, então todo mundo está sempre comunicado das atualizações, das customizações. Essas customizações, além de você reestruturar esse conteúdo todo, há alguns campos aditivos que podem ajudar a distribuir esse conteúdo de uma forma mais assertiva. Se você quiser colocar, por exemplo, uma imagem ilustrativa de algum item, ou se você quiser classificar esse item e atribuir um assunto de interesse, a Módulo já disponibiliza alguns assuntos relacionados à LGPD, que você pode, inclusive, fazer um comparativo com a própria lei, adicionar vídeos e, inclusive, fazer o controle do quão aplicável e qual é a situação de atendimento desse requisito em relação à vida, né, o dia a dia da sua organização. Uma vez feito isso, né, esse documento estando revisto, aprovado, trabalhado, como bem o doutor Gilberto mencionou, é necessário publicá-lo, né? Você precisa ter versões, você precisa saber, você precisa empacotar para poder distribuir de forma assertiva isso para quem sejam os destinatários desse conteúdo, seja para conhecimento ou seja, inclusive para anuência. Né? E uma vez esse conteúdo publicado, ele pode participar de outros fluxos dentro do contexto da lei digital. Um deles é aqui, nessa visão de multiconteúdo, né? A gente estava vendo um conteúdo isoladamente, mas você pode fazer um comparativo entre conteúdos nessa visão. Então, por exemplo, a título de exemplo aqui, nós temos a LGPD e a política corporativa que nós criamos aqui para essa fictícia. Você pode comparar um com o outro, como, por exemplo, em que requisitos cada um desses documentos trata o consentimento, né? Quando que eu vou exigir, como que eu vou exigir. Então, você pode aplicar filtros aqui, por exemplo, a LGPD trata em 19 itens do seu conteúdo, ela fala sobre consentimento. Já na sua política corporativa, você está tratando consentimento num item específico, né? E, além disso, vocês também conseguem acompanhar toda a situação do andamento do seu projeto de compliance. Então, por exemplo, quais são os itens que são aplicáveis dentro desse contexto? A lei digital mostra para você. Quais eu estou atendendo parcialmente? A lei digital mostra para você e você consegue fazer o acompanhamento não só da distribuição desse conteúdo, como também do processo de conformidade dele. Um outro fluxo, né, uma vez esse conteúdo finalizado, você pode distribuí-lo para somente leitura, para as pessoas terem acesso e conhecerem essa sua política, essa sua norma, mas há casos em que é necessário que se tenha um feedback, né? Algo que você saiba, você tenha uma ação dessas pessoas te indicando que elas leram e reconhecem o teor daquele conteúdo. É o que nós chamamos de processo da atestação. No processo da atestação, além das pessoas receberem esse conteúdo, elas também são submetidas a um processo de reconhecimento desse conteúdo. Então, você define um escopo, né, estabelece quem vai participar, você pode fazer documento a documento, ou se forem grupos idênticos dentre documentos, você pode fazer uma solicitação de atestação em massa também, tá? Com diversos documentos. Você define quem é o escopo desse conteúdo, dessa atestação, define um prazo para ela e a lei digital dispara esse fluxo de atestação. Essas pessoas que são destinatários dessa atestação são comunicadas, recebem um e-mail similar a esse aqui, e qual é o processo? É um processo muito simples. Quanto mais simples for um processo, mais fácil de você engajar os seus colaboradores e seus fornecedores, né? Então, o seu destinatário recebe um e-mail como esse, acessa esse link, e nesse link ele tem disponível todo o conteúdo para ele, de fato, ler, reconhecer
o seu teor e te submeter uma resposta, um reconhecimento assertivo de que ele leu e que tem total nuência desse conteúdo. Isso é importante porque isso gera uma evidência de que você não só distribuiu aquela norma, aquela política ou aquele procedimento, como também você consegue ter a gestão de todo o processo de como isso foi feito. Aqui na gerência de atestações, você consegue acompanhar quem atestou, quando atestou, quem que está pendente. Você consegue submeter novas pessoas ao processo de atestação. Você tem todo o controle, se todo mundo atestar, a plataforma, ela automaticamente ela vai, concluir o processo para você, senão ela vai te dar um alerta de prazo expirado, tudo sendo comunicado entre todos os partícipes desse fluxo. E para finalizar, além de você ter todo o poder da gestão desse conteúdo, da distribuição desse conteúdo e até do retorno de uma atestação desse conteúdo, você também tem a seção de relatórios da lei digital. Ah, quer distribuir o resultado de um trabalho para os stakeholders, que não necessariamente têm acesso digital, a agência reguladora solicitou algum parecer do processo que você está executando, você pode gerar um relatório que pode contemplar um ou N documentos, altamente customizável, então você pode indicar, inclusive, quais são os itens que você quer que apareça, por exemplo, né, se você quer determinado tipo de informação ou não, se você quer um filtro aplicável, só o que trata de segurança e defesa, por exemplo. Enfim, estabeleça o que você espera como resultado, que a lei digital gera o relatório completo para você. Tá? Nesse relatório, você pode ter todas as informações de toda a vida daquele conteúdo, incluindo o próprio conteúdo. Aqui, por exemplo, a gente tem a própria LGPD. Nesse escopo, nós colocamos também a política que nós uma política que nós customizamos, a política que eu estava mostrando para vocês, a política corporativa, e além disso, se um documento estiver num processo de atestação, você também consegue corroborar para a sua audiência que esse determinado documento está num processo de atestação e que tem esses status, né? Que, por exemplo, uma pessoa das 5 necessárias para reconhecer esse conteúdo, elas também estão pendentes, uma já aceitou, você consegue distribuir todas as informações presentes na lei digital de forma, não necessariamente através da sua interface.